As crianças podem vir aqui. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, que nós podemos te louvar, podemos, Senhor, ter um tempo contigo, Deus. Que em nome de Jesus a tua palavra possa, Senhor, ser pregada, Senhor, e nós possamos ouvir a tua voz. Tanto aqui, ó Deus, como tanto aqui com o pastor Luizinho, como as crianças também possam escutar, Senhor, a tua mensagem, ó Deus. Que nossos irmãos que não estão aqui essa noite possam estar no seu lar também ouvindo da tua palavra, ó Deus Santo. Possam, Senhor, também estar buscando a ti, ó Deus. Em nome de Jesus, fortalece-nos, ó Deus, como igreja, para que nós estejamos nos preocupando, Deus, uns com os outros e também querendo abençoar uns aos outros, ó Deus. Que essa palavra que hoje está sendo lançada aqui possa ser compartilhada através das nossas bocas, das nossas vozes. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Luizinho. Queridos, eu queria só fazer duas observações, uma delas em cima da palavra do próprio Christian, tá? Era só para eu falar, não era? Não vou falar mais nada do que ele falou agora, já mudei de assunto. Você que já participou de encontro de casais sabe o quanto é gostoso e é bom para você, como família. É um momento a só seu de esposa. A gente entra numa rotina tão grande em casa, das coisas para fazer, de trabalho, não sei o quê, e às vezes a gente esquece daquele contato a dois. E esse momento do encontro de casais é um momento que você tem a sós com sua esposa. Se você puder, se você tiver conseguido fazer um esforço, querido, invista no seu casamento, invista na sua família, vale a pena. E a segunda palavra está relacionada com a nossa mensagem de hoje, mas está muito relacionada à decisão que nós vamos tomar a semana que vem. Querido, eu não vou entrar em quem é melhor, quem não é melhor. Cada um de nós temos a visão de cada pessoa que está à frente. A minha palavra para você ela é simples. Converse com o Senhor durante a semana sobre a decisão que você vai tomar, sobre a pessoa em quem vai votar, que Ele te dê essa direção e que Ele te dê a certeza de que você está fazendo aquilo que vem da vontade dEle, que Ele te dê paz, independente de quem seja eleito semana que vem. Nós sabemos, eu quero esse, eu quero aquele, eu gosto desse, não vamos entrar no mérito, mas nós como cristãos precisamos ter a consciência de que estamos agindo debaixo da vontade de Deus, só isso. O restante, Ele vai cuidar de nós, como tem feito até agora, tá bom? Amém, querido? Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre perguntas e respostas, né? Nós temos falado ao longo do mês um pouquinho sobre a espiritualidade do mestre, e aquilo que nós vamos fazer hoje está intimamente ligado a isso. Nós estamos sentados numa roda, como amigos, conversando, falando sobre uma série de situações, sobre futebol, sobre cozinha, sobre o que é bonito, o que é feio, e de repente alguém começa a trazer assuntos sobre a nossa vida, sobre decisões, sobre atitudes que são importantes para nós, e aí a gente começa a caminhar por uma linha, onde a gente vem sobre o que eu estou fazendo, o que eu tenho buscado de melhor para mim na nossa roda de conversa aqui. E a gente vai aprofundando esse tipo de conversa, e a gente vai entendendo o que cada um pensa, o que cada um sente, o que é importante para um, o que é importante para outro. A palavra que nós temos para compartilhar hoje, a palavra de Deus para as nossas vidas, fala diretamente sobre isso. Fala diretamente sobre a necessidade que nós temos de ter propósitos, a necessidade que nós temos de ter objetivos, a necessidade de entendermos em quem nós confiamos, a necessidade de quais são os nossos alvos,
como nós temos vivido a nossa vida do dia a dia, porque, queridos, queira você ou não, o seu modo de vida interfere na minha vida, o seu modo de vida interfere na vida de quem convive com você diariamente, a forma como você tem vivido o seu dia a dia interfere na nossa igreja. Então é importante que, como família, nós nessa noite entendamos o que Deus quer de cada um de nós, e a partir daí possamos fazer o nosso papel de, como família, cuidarmos uns dos outros, tá bom? E a palavra de Deus traz o seguinte texto para nós. O óculos não tem jeito. Provérbios 16, de 1 a 3 diz o seguinte: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Já parou para pensar nisso? É da nossa natureza fazer planos, mas nós precisamos entender que a melhor resposta, que a resposta correta vem do Senhor. Fernanda falou sobre isso. Nós muitas vezes queremos algumas coisas e pedimos ao Senhor. Às vezes Ele nos responde sim, às vezes Ele nos responde não. Mas é importante essa nossa relação com o Senhor, esse nosso convívio com o Senhor, essa nossa busca por Ele, para que aquilo que Ele tem preparado para nós possa fazer parte das nossas vidas. E fazendo parte das nossas vidas, tendo intimidade com o Senhor, dando amplitude, dando liberdade à ação do Espírito Santo nas nossas vidas, aquilo que nós queremos passa a estar de acordo cada vez mais com os propósitos do Senhor. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais de acordo com a vontade dEle eu vivo, eu ando, eu penso, eu desejo. E assim, o nosso desejo começa a fazer parte do desejo do Senhor. Os nossos anseios começam a ser os anseios do Senhor. Os nossos pedidos passam a ser aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. E nós paramos até às vezes de resmungar. Poxa, eu pedi tanta coisa, o Senhor não me deu. Poxa, eu fiz tudo aquilo que o Senhor mandou, Ele não me deu. Querido, o Senhor tem o que é de melhor para nós. Nós precisamos entender isso. Se você se submete à autoridade dEle, Ele faz o que é de melhor, mesmo que a ação dEle pareça contrária à sua vontade. É porque Ele sabe o que é bom, agradável e perfeito para as nossas vidas. Querido, hoje nós vamos compartilhar um pouquinho mais sobre a vontade de Deus, essa necessidade que nós temos de cuidar de uns dos outros, de nos fortalecermos para seguir em frente na caminhada que o Senhor tem estabelecido a cada um de nós. Nós precisamos entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Nós precisamos entender qual é o propósito dEle em nos trazer aqui, em cuidar de nós, em nos capacitar, em nos colocar em lugares diferentes. Somos todos diferentes uns dos outros, mas acreditamos em quem? No mesmo Deus. Dependemos de quem? Do mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós, que trabalha em nós de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas qualidades e com as nossas fraquezas, de acordo com as nossas virtudes e os nossos defeitos. Às vezes o que é ruim para mim é bom para Solange. Às vezes o que não é bom para você é bom para outra pessoa, porque nós somos diferentes. E por isso nós acreditamos num Deus que cuida de nós a cada momento, que está conosco em todo instante e que faz com que nós possamos confiar nele, para que aquilo que aconteça nas nossas vidas seja o que Ele tem de melhor. Nada mais importante para mim e para você, como família, como irmãos em Cristo, de espelharmos a imagem de Cristo. Nada mais importante que isso.
Nada mais importante de fazermos aquilo que Ele tem nos ensinado. Nada mais importante do que conhecer a palavra de Deus, para que nos momentos de lutas, de angústia, de dificuldades, nós possamos lembrar da palavra, que nos traz consolo, que nos traz conforto, que nos traz orientação. Nada mais do que conhecendo a palavra, a intimidade com o Senhor aumenta, a ação do Espírito Santo se fortalece nas nossas vidas, e Ele age, querido, dizendo para você: para, não faz nada agora, espera um pouquinho, ou segue em frente, é assim, é esse o caminho, continua fazendo o que você está, Ele dando direção, dando fortalecimento, é a ação de Deus na minha e na sua vida. E isso, querido, como família, como irmãos em Cristo, isso nos fortalece, isso nos abençoa, isso nos enriquece, e automaticamente abençoa todas as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa alegria de estar diante do Senhor precisa contagiar as demais pessoas. A nossa alegria de estar diante do Senhor precisa fazer diferença na vida de todo mundo. Ontem eu fui visitar o Lucas. Cheguei no hospital, entrei, passei tudo, cheguei na porta, tinha uma placa. Não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isolamento para isso, tem que fazer isolamento para aquilo. Na porta tinha assim, avental, tinha máscara. Eu falei: meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Aí eu não entrei. Eu esperei alguém passar para eu saber por que era tudo aquilo, se eu tinha que fazer tudo aquilo mesmo, ou se era exagero. Enquanto eu estava lá fora, eu estou escutando o Lucas lá dentro. Ô Pedro, eu não sei o quê. Eu falei: gente, o Pedro está dentro do quarto conversando com ele. Eles estão conversando. E continuou a conversa, e a moça chegou, eu falei: filha, que isso aqui tudo isso precisa? Ela falou: não, é só uma precaução, mas ele já está bem, está tudo direitinho, só entra com máscara, só por segurança. Entrei. Quando eu entrei, o Pedro estava sozinho. Eu falei: gente do céu, o que aconteceu aqui? O Lucas estava sozinho. Ô Lucas, o que está acontecendo? Com quem que você estava brigando, cara? Eu estava escutando lá fora. Não, eu estava jogando com o Pedro. Eu estava conversando com ele no WhatsApp, sei lá o que era aquilo lá do jogo lá. Os dois pareciam que estavam se matando. Mas é aquilo, é essa comunhão, é essa aproximação que fortalece as nossas vidas, é esse cuidado. O Senhor tem propiciado a nós momentos de intimidade, mesmo a longa distância. O cuidado de ele estaria sozinho ali, quieto, sem nada, se não tivesse um celular, se não tivesse um jogo, se não tivesse uma visita. Quando eu cheguei lá, eu estou conversando com ele, eu falei: ô Lucas, e aí, cara, como é que está a situação, como é que foi? Ele falou: ei tio, está tranquilo, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já melhorei, já tomei medicação, já fiz a transfusão de sangue, minhas plaquetas já melhoraram. Eu falei: e aí? O médico disse que eu vou ficar aqui até segunda. Eu falei: cara, então aproveita para descansar. Ele falou: porque eu não tenho mais nada, o Senhor está cuidando de mim, mas Ele quer que eu fique aqui, então eu vou descansar, vou aproveitar, vou repensar um pouquinho nas coisas, vou ficar aqui sossegado, a vida é corrida. A gratidão dele estava clara nas palavras dele ontem, do cuidado de Deus na vida dele ali. Como é gostoso ver a família de Deus se sentindo cuidada, e como é gostoso de Deus, como é gostoso compartilhar dessa alegria. É por isso que como família nós estamos juntos, é por isso que como família nós precisamos confiar no Senhor, é por isso que como família nós precisamos preocupar uns com os outros, conversar uns com os outros. E aí, querido, eu quero fazer 5 perguntas para você. Nós vamos fazer 5 perguntas, e nós vamos compartilhar o que seria a resposta ideal para cada um de nós, em cada uma dessas perguntas. Tá bom? A primeira das nossas perguntas é essa: que lugar Jesus ocupa em sua vida? E aí? Que lugar Jesus ocupa em sua vida? Você já parou para pensar nisso? Mas Luiz, eu já sou salvo, entreguei minha vida a Jesus, já sou salvo, lá estou vivendo, o Senhor está cuidando de mim. Precisa ter mais que isso. O Senhor precisa ter um lugar de destaque na sua vida. Ele precisa ser o objetivo principal da sua existência. Ele tem que ser aquilo que você mais almeja. A palavra de Deus diz o quê? Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas o serão. O Senhor tem sido o seu alvo principal.
O Senhor tem sido o seu objetivo, Ele tem ocupado o centro da sua existência. E aí? Essa é uma pergunta que, provavelmente, é uma das mais importantes para mim e para você. Você precisa pensar nisso, você precisa ter essa resposta na ponta da língua. Ao ouvir essa pergunta, querido, a melhor resposta que você poderia dar talvez seja essa. Em primeiro lugar, você precisa ter a certeza se você é não seguidor do Senhor Jesus Cristo. Você confia verdadeiramente nele? Você acredita na provisão dele? Você tem buscado a ele em todo momento? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já entregou sua vida a ele? Você já fez a sua confissão de fé a ele? Você tem feito dele o grande foco da sua vida? Ele habita em você através da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tem feito diferença na sua vida a cada momento. Você falar para mim que o Senhor é o centro da sua vida, que você já se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Ele, e que Ele é o seu Salvador, seria uma das respostas ideais para esse momento. E eu espero que você no seu coração esteja pensando nisso, esteja tendo com essa resposta na ponta dos seus lábios. Se eu te der o microfone, eu espero que a certeza do seu coração seja essa afirmação: eu creio no Senhor Jesus a ponto de ter entregado a minha vida a Ele. Ele ocupa o foco principal da minha vida. Ele é o maior objetivo da minha existência. Tudo o que eu faço, penso ou desejo, passa pela decisão do Senhor. E em segundo lugar, querido, vem a resposta à pergunta que nós fizemos: que lugar Jesus Cristo ocupa em sua vida? Que lugar seguir a Jesus ocupa em sua vida? Esse é outro ponto fundamental na minha e na sua vida. Esse é outro ponto fundamental na nossa existência. Nós precisamos estar intimamente ligados ao Senhor. Eu amo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor, eu tenho buscado ao Senhor, eu desejo seguir ao Senhor em todo momento. Eu sei que eu preciso viver segundo aquilo que Ele tem mostrado para mim. Eu preciso buscar ser igual a Ele, ser a semelhança dEle. Tudo isso é importante. Mas você está disposto a submeter a sua vida à autoridade dEle? Você está disposto a, sendo servo do Senhor, salvo pelo Senhor, você está disposto a dar a Ele autoridade para decidir tudo em suas vidas? Porque nós temos essa decisão parcial. Nós temos o péssimo hábito de nos relacionarmos com o Senhor assim: Senhor, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso de ajuda ali, obrigado porque o Senhor me abençoa aqui, mas essa área pode deixar que eu sei o que é melhor. Nessa decisão pode deixar que eu vou fazer aquilo que eu tenho certeza que é melhor para mim. Não, querido. Nós precisamos entender que a nossa dependência do Senhor, ela é total, ela é irrestrita, dos mínimos detalhes aos maiores problemas do mundo, das menores alegrias às maiores vitórias. O Senhor tem que fazer parte da sua vida. Ele tem que ser o causador, Ele tem que ser o diretor, Ele tem que ser aquele que coordena a sua vida, através da presença do Espírito Santo. Hoje de manhã nós compartilhamos na sala de aula, que o Espírito Santo para nós é aquela nossa consciência, é aquela que nos orienta, é aquela que nos exorta, é aquela que cutuca, que nos chama a atenção. É a presença de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas, é a ação de Jesus Cristo através do Espírito Santo em nossas vidas. A Trindade está presente nas nossas vidas. No Velho Testamento, o homem era apresentado a Deus através de determinados líderes. No Novo Testamento, quando o Senhor vem e faz o seu reinado, Ele permanece na terra, nós nos relacionamos com o Senhor face a face. Só que em determinado momento, Ele precisou morrer na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, que nós tivéssemos uma nova oportunidade.
E com essa morte e ressurreição, ele sobe para junto de Deus e faz o quê? Nos deixa o Espírito Santo, Consolador, que habita o nosso coração. No início da humanidade, o homem era levado ao Senhor, a Deus, por alguns líderes. Na presença do Senhor Jesus aqui, o homem se relacionava com Ele face a face. E hoje, o Senhor habita em nosso coração, habita na nossa mente, habita nas nossas vidas através da presença do Espírito Santo. Querido, eu preciso que você entenda que submissão é a mesma coisa que obediência e respeito ao Senhor. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. E para nos submetermos ao Senhor, nós precisamos ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, entender aquilo que Ele tem nos ensinado e aplicar em nossas vidas. É fundamental na vida de um cristão se submeter a Deus. Se você não fizer isso, esquece. Das duas uma, ou você não é um cristão, ou você está em pecado. Quer dizer, se você não é um cristão, você está em pecado do mesmo jeito, né? Então não resolve, nós estamos em pecado de todo jeito. Queridos, é importante, é o ensinamento que nós temos hoje. Uma das grandes virtudes para cada um de nós, nos submetermos ao Senhor, nos submetermos à sua orientação, ao seu cuidado, à sua direção, darmos ao Espírito Santo liberdade para agir dentro de cada um de nós. Caso contrário, nós estamos nos rebelando segundo a vontade de Deus, nós estamos nos rebelando em relação aos ensinamentos dEle, nós estamos nos rebelando aquilo que Ele tem colocado como certo para cada um de nós, e rebeldia diante de Deus é pecado. Quando nos submetemos a Deus, nós encontramos verdadeiramente a liberdade para viver bem. É isso mesmo que eu falei. Quando nós nos submetemos a Deus, nós encontramos a liberdade para viver bem. Por quê? Quando você se submete a Deus, você passa a entender o que Ele tem programado, preparado e separado para você. Quando você entende isso, você vive o propósito dEle na sua vida. E viver segundo o propósito de Deus é bênção para as nossas vidas. Não é fuga de lutas. É bênção e vitória sobre as nossas vidas, independente das circunstâncias. E eu vou contar um segredo para você, que eu tenho certeza que você não sabia. O fato de você se submeter a Deus, talvez os seus problemas sejam maiores do que o do seu irmão. Sabia disso? Porque o inimigo se incomoda com a sua vida. O inimigo se incomoda com as suas atitudes. O inimigo se incomoda com aquilo que você tem feito, e ele vai tentar de todas as formas te laçar, te derrubar. Mas sabe qual que é a grande virtude da submissão ao Senhor? É que Ele cuida de nós, é que Ele declara a vitória sobre as nossas vidas. Então, independente de qual for a sua luta, você é um vitorioso, porque o Senhor cuida de você. Portanto, querido, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós sozinhos não somos ninguém, nós sozinhos não conseguimos enfrentar o inimigo, mas debaixo da destra do Senhor, do cuidado do Senhor, a vitória está declarada sobre cada um de nós, independente das circunstâncias, dos problemas e das lutas que possam aparecer. E eu quero que você entenda isso aqui, o fato de sermos livres, o fato de derrotarmos o inimigo, não é fruto da sua força, da sua capacidade, mas é fruto da ação de Deus sobre a sua vida. Por isso, querido, se por acaso você ainda não é um seguidor de Cristo, ou se seguir a Jesus Cristo ainda não é uma prioridade em sua vida, você está diante hoje de uma grande oportunidade de mudar tudo isso na sua existência. A segunda pergunta que nós temos é: qual é o seu propósito de vida? O que tem norteado a sua vida? O que tem te feito
viver, enfrentar as circunstâncias. Todo ser humano precisa de um objetivo, todo ser humano precisa de um incentivo. Nós somos movidos a esforços, a lutas, a disputas. O ser humano é assim. E nada melhor do que lutar lado a lado com o Senhor, nada melhor do que entrar em determinadas situações, sendo acompanhados e cuidados pelo Deus que nós amamos e servimos. Isso precisa ser um alerta para cada um de nós. Queridos, o desafio, a luta, ela é salutar a cada um de nós. Qual o propósito que tem dirigido a sua vida? Talvez você esteja preocupado em concluir os seus estudos, talvez você esteja preocupado em casar, criar filhos, comprar um carro, trocar de casa, ou melhor, comprar uma casa, trocar de carro, melhorar de vida, acertar alguns problemas. São inúmeros os propósitos que nós temos. Talvez você tenha o objetivo de cuidar da sua saúde, de ajudar alguém, de estender a mão a alguém que necessita. Eu não sei qual é o seu propósito, mas você precisa ter um propósito. Não sabe o que fazer? Busque a direção de Deus, busque a capacitação dEle para que Ele te dê disposição e te dê objetivos na sua vida. Sabe qual é o melhor objetivo para você na sua vida? Sabe qual deveria ser o principal objetivo na sua vida a partir de hoje? Tornar-se semelhante a Cristo. É essa a vontade de Deus para cada um de nós, que nós possamos aprender com as atitudes, com o modo de vida, com aquilo que Cristo fez, que nós possamos aprender e a viver como Ele viveu, seguindo os seus passos, entendendo os seus ensinamentos, sendo temente a Deus, sendo submisso a Deus, buscando a Deus em todos os momentos. Se você olhar para a vida de Jesus Cristo, enquanto Ele esteve aqui na terra, em nenhum momento Ele tomou uma atitude sem que Ele estivesse debaixo da graça do Pai. Ele buscou a direção do Pai, Ele buscou a sabedoria do Pai, Ele buscou a capacitação do Pai na vida dele. Se Jesus, que é Filho de Deus, enquanto esteve aqui, se submeteu à liderança do Pai, por que nós não fazemos isso? Por que nós gostamos de bater, de dar murro em ponta de faca? Vamos usar essa expressão. Por que eu fico batendo a cabeça na parede? Por que eu sofro desnecessariamente? Por que eu passo por apuros, por coisas que não são atinentes à minha vida? Por que a angústia toma conta do meu coração de vez em quando? Por que eu me deixo abater? Se eu posso confiar do Senhor e depender dEle, se Ele me capacita a viver melhor do que eu posso imaginar. O principal propósito da sua vida, querido, tornar-se mais parecido com Jesus Cristo. Isso já foi falado mais de uma vez nos últimos 2 meses aqui na igreja. O Senhor já te deu esse recado mais de uma vez. Diversas vezes Paulo disse ao povo, escreveu nas suas cartas sobre essa relação da dependência, do se tornar mais parecido com Deus, de confiar nele, de acreditar nele. Olha o que Paulo já disse para nós: o propósito pelo qual se esforçava era ser sempre agradável ao Senhor. O propósito pelo qual Paulo se esforçava em servir a Deus da melhor maneira possível, sempre foi ser agradável ao Senhor. Ele procurava conhecer mais de Cristo, entender mais do seu ensinamento, cada dia mais se parecer com Ele, para poder exercer e desfrutar do cuidado de Deus na vida dele. Em outro momento, querido, Paulo escreve aos Efésios e diz o seguinte, agora ele falou aos Coríntios, desculpa. Portanto, se vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Mais uma vez, olha o que Paulo diz: tudo que você fizer, seja do deitar ao levantar, do sair de casa ao voltar, do decidir ao pensar, do olhar simplesmente,
Faça tudo isso de forma que o Senhor seja glorificado. Em Efésios, Paulo diz o seguinte: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Lembra? Somos diferentes. Pessoas, cada um com uma personalidade, com uma forma de ser. O Senhor nos chamou para propósitos diferentes. No grosso, o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós nos dispuséssemos a servi-lo, e para que nós fôssemos submissos a Ele, buscando ser igual a Jesus Cristo, ou ser semelhante a Jesus Cristo. Na realidade, o Senhor tem um propósito para cada um de nós, um propósito diferente, detalhado, a ser cumprido na minha e na sua vida. Quer saber qual é? Busque ao Senhor, busque a Ele, se entregue a Ele, se relacione com Ele, para que você possa viver o propósito estabelecido para você, aquilo que Ele tem preparado para você, as alegrias e as tristezas que Ele tem programado para a sua vida, as suas vitórias, as suas derrotas. O Senhor tem planos específicos para cada um de nós. Não sei qual é o seu. Eu estou lutando para entender os meus. E estou me esforçando para estar ali, cumprindo a vontade de Deus, e quando menos espero, eu me pego fora da vontade de Deus, vivendo segundo os meus próprios entendimentos. Paulo ainda, mais uma vez, vai falar em Romanos o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Ou seja, o Senhor nos escolheu, você é o escolhido de Deus, você é a pessoa que o Senhor separou no mundo para viver os propósitos de Deus, as vontades de Deus, as bênçãos de Deus, a ser diferença na vida dos outros. Quer desfrutar de tudo isso? Conheça como o Senhor viveu, aprenda a viver como Ele viveu, busque a direção dEle na sua vida, para que você caminhe conforme isso, e você será um instrumento de Deus em todo e qualquer circunstância. A nossa pergunta, ela é simples: qual é o seu propósito de vida? Diante de tudo aquilo que nós vimos, a melhor resposta que você poderia dar é a seguinte: viver de acordo com quem somos em Cristo, como seguidor de Cristo, tornando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Você precisa entender quem você é em Cristo, o que Deus quer de você em Cristo, e viver da melhor maneira. Mais uma vez, querido, nós estamos diante de uma oportunidade de fazer uma grande mudança nas nossas vidas, estabelecendo um propósito real e verdadeiro de cumprir a vontade de Deus aqui e agora, a partir desse momento. E assim, sermos conduzidos pelo Espírito Santo em todas as demais situações estabelecidas para as nossas vidas. É uma decisão sua, não é minha, não é da sua esposa, não é do seu filho, não é do seu marido, é sua. Se você não tomar essa decisão, ninguém vai tomar por você. Se você não a tomar à frente e não seguir ao Senhor, ninguém vai seguir por você. Terceira pergunta é: o que você mais quer, o que você mais anseia, o que você mais deseja? Mais uma vez, nós estamos diante de outra pergunta de grande importância, que nada mais é do que como você vive. Você precisa descobrir, você precisa entender qual é o senhorio sobre a sua vida, quem tem direcionado a sua vida, o que tem dominado a sua vida, o que tem norteado as suas decisões. Por que que eu respiro? Por que que eu levanto todo dia? Por que que eu tomo café? Por que que eu saio para trabalhar? Por que que eu cuido da minha casa? Por que que eu educo os meus filhos? Por que eu vou na escola para estudar? Nós precisamos entender esse processo. Você precisa ter em mente que aquilo que você mais quer,
funciona como a governança sobre a sua vida. O seu desejo, aquilo que você tem no íntimo do seu coração, é o que domina as suas atitudes, é o que domina os seus pensamentos, é o que domina o seu modo de vida, os seus objetivos. É interessante que quer ver um exemplo? Se você está doido para chegar em casa para descansar, e de repente você está no trânsito e o cara da frente não sai e você não consegue passar, aquela pessoa começa a se tornar um problema para você, porque você quer ir logo para casa para descansar, e aquele cara está impedindo, e aquilo tira a sua paz, porque aquele momento, o que mais ocupa a sua vida é a necessidade de estar em casa para descansar, e aquilo se torna um problema na minha vida, e se eu não tomar um cuidado, eu me afasto de Deus e peco naquele momento, por causa dos meus pensamentos e dos meus desejos em relação àquela pessoa. Outra situação simples, eu quero tomar um café, estou doido para tomar café, e aí eu estou na fila, tem alguém que está pedindo café e ela demora, porque ela vai ler só tem café, mas ela vai ler o café, por que o café está ali, e você doido para tomar o café e ela não sai da frente, e começa a dar um nervoso, dá vontade de catar o pescoço dela e torcer. Mas querido, aquela pessoa passa a ser o que para você? O seu pior inimigo, porque ela está impedindo você de alcançar um objetivo seu. Se você estiver em casa, pode ser pior, a cafeteira não quer funcionar, ela não liga, ou se aperta o botão, ela não coa o café, parece que tudo atrasa, ou a cápsula de café parou, acabou. Qualquer situação nesse momento do meu desejo está impedindo a minha satisfação. O que tem ocupado a sua vida? Qual é o objetivo? O que tem dominado a sua vida? Quando um desejo toma conta do nosso coração, nós só conseguimos olhar as pessoas de duas maneiras, olhar as situações ao nosso redor de duas maneiras. Ou essa situação, ou essas pessoas estão ao meu favor, ou elas estão contra mim. Esse é um problema que nós precisamos tomar muito cuidado. O desejo do nosso coração. Em um mundo perfeito, querido, seguir a Jesus mais de qualquer outra coisa seria o ideal. Em um mundo perfeito, estar diante de Deus, buscando a capacitação dEle, seria o ideal. Mas não é assim que acontece com as nossas vidas, nós não somos assim, nós não estamos em um mundo perfeito. Muitas vezes outras coisas ocupam o principal motivo da nossa vida, outras coisas ocupam o principal trono das nossas vidas, qualquer coisa, na maioria das vezes, toma o lugar do Senhor nas nossas vidas, e nós precisamos estar atentos a isso. O desejo faz parte da minha vida, o propósito faz parte da minha vida, mas o Senhor tem que ser o centro, a vontade do Senhor tem que ser o que norteia, o buscar ao Senhor, o estar diante dEle, tem que ser o meu alvo em toda e qualquer circunstância. É difícil, em algumas situações é muito difícil, mas se você faz isso hoje, se você busca amanhã, se depois de amanhã você vai trabalhando, as coisas vão melhorando na sua vida, o Senhor vai tomando o centro da sua vida, você vai colocando o Senhor no seu devido lugar, e Ele passa a agir mais abertamente na sua vida, através do Espírito Santo, e Ele começa a tomar conta das suas atitudes, dos seus anseios, dos seus desejos, Ele vai ocupando o centro da sua vida, e ao ocupar o centro da sua vida, prestem atenção, ao ocupar o centro da sua vida, tudo se torna mais agradável, não mais fácil, mais agradável, porque mesmo diante das lutas, nós reconhecemos que o Senhor está nos sustentando, mesmo diante dos problemas, nós sabemos que o Senhor vai suprir na hora certa, mesmo nas grandes vitórias, nós reconhecemos que foi a mão do Senhor que esteve presente, porque Ele é o centro da minha e da sua vida. Queridos, quem ama Jesus, segue a Jesus.
Marcos 10, 28 a 30 diz o seguinte: então, Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, ou prosperidade por minha causa, e por causa das boas novas, receberão em troco, neste mundo, 100 vezes mais. Irmãos, irmãs, mães, filhos, prosperidades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Ou seja, Pedro disse ao Senhor: nós deixamos tudo para segui-lo. E o Senhor responde a Pedro: todos aqueles que abriram mão do seu eu, da sua particularidade, dos seus desejos, das suas vontades, para estar comigo, para depender de mim, para viver segundo os propósitos que eu tenho estabelecido para você, aqui na terra, receberá 100 vezes mais, com aflições, com lutas, com perseguições, mas eu estarei junto de você, cuidando, abençoando, derramando bênçãos, te fortalecendo nos piores momentos. E o mais importante desse texto: no futuro, herdaremos, receberemos ou desfrutaremos da vida eterna. Olha que promessa maravilhosa para você que hoje está sendo desafiado a fazer do Senhor o centro da sua vida. Seguir a Jesus, querido, é dedicar a sua vida a Ele, deixando de lado a velha vida dominada pelo pecado. Seguir a Jesus é andar nos passos de Jesus, tentando ser mais como Ele e observando os seus mandamentos, entendendo a palavra. Quem segue a Jesus vai enfrentar desafios. Seguir a Jesus significa estar pronto para mudar pensamentos e atitudes, para agradar ao Senhor, para viver segundo os propósitos estabelecidos por Ele para você. Seguir a Jesus significa desfrutar de toda a sua capacitação para enfrentar todos os desafios debaixo da graça do Senhor. É isso que o texto está dizendo para nós, que não se preocupe, faça do Senhor o alvo da sua vida e desfrute de tudo aquilo que Ele tem reservado para você. A nossa quarta pergunta: quais são as principais vozes a que você tem dado ouvidos? Nós sabemos que as pessoas ao nosso redor nos influenciam, as situações nos influenciam, as propagandas nos influenciam, as reportagens que nós estamos hoje vivendo em termos de política nos influenciam. Quanta coisa, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano é bom, fulano é ruim, isso é certo, isso é errado. Isso mexe com os nossos corações, isso mexe com a nossa mente, isso muitas vezes nos envolve. É o meio no qual nós vivemos. No entanto, como nós sabemos, a nossa vida está longe de ser perfeita. Mas nós temos um Deus em quem nós acreditamos, nós temos um Deus em quem nós confiamos. Nós precisamos entender o que tem influenciado as nossas vidas, onde nós temos andado, com quem nós temos andado, com quem nós nos relacionamos, a quem nós temos dado ouvidos. Seria muito bom se nós ficássemos simplesmente na relação de família cristã, de irmãos em Cristo, de igreja, de um bom conselheiro, do pastor, desse convívio sadio no qual nós nos relacionamos. Essas são as boas influências que fazem parte das nossas vidas e que mudam a nossa atitude. A palavra de Deus, a ação do Espírito Santo precisam ser os principais fatos que nos envolvem, que trabalham nos nossos corações, que mudam a nossa existência. Lembra do texto que diz: a boca fala do que o coração está cheio? Mateus 12, oh meu Deus do céu, 12:34. Nós vivemos aquilo que nós vemos, nós vivemos aquilo que nós experimentamos, nós somos aquilo com quem nós nos relacionamos.
Se você tem um bom relacionamento com pessoas que são servidas da capacitação de Deus, você vai ter boas influências. Se você tem relacionamento com pessoas que vivem no mundo fora da provisão e do cuidado de Deus, você vai ter uma vida difícil, longe daquilo que o Senhor tem para você. Isso não quer dizer que nós precisamos nos afugentar deles. Nós precisamos estar perto do mundo, nós precisamos estar perto das pessoas que não conhecem a Deus. Por quê? Porque nós somos os instrumentos de Deus para a mudança da vida deles. Mas eles não são o principal foco da nossa existência, não são eles quem dominam sobre as nossas vidas, não são as propagandas, não são as más influências, não são as rodas de pecadores que devem nortear os nossos passos, não são as necessidades de uma empresa que te leva a mentir, ou a negociar, ou a fazer falcatruas. Nós precisamos depender de Deus nesse momento. Querido, eu venho de uma atividade profissional, aonde, durante muito tempo, o foco principal foi, quanto menos ladrão você levar para a delegacia, melhor é. Resolva o negócio onde você está. E conheço muitas pessoas que se envolveram nesse processo, e hoje estão com suas vidas destruídas, se deixaram levar por um conceito errado. Graças a Deus o Senhor me livrou em diversas vezes dessa situação. Eu posso dizer hoje que não fiz nada além da permissão de Deus na minha vida. Pude, em muitas ocasiões, mudar a vida de pessoas, mas em muitas delas, deixei de ser o instrumento que Deus queria. E muitas pessoas hoje sofrem, porque talvez eu deixei ou perdi a oportunidade de ser um exemplo na vida dela. Nós precisamos ser assim, atentos às circunstâncias, não podemos nos deixar ser levados pelo mundo. O Senhor tem que ser quem norteia as nossas vidas. A palavra de Deus diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Quem tem sido o alvo da sua vida? Quem tem sido as influências na sua vida? Todo cristão precisa entender que nós somos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Queridos, eu gosto muito de dizer isso. Eu durante 30 anos trabalhei com pessoas. E é um meio muito maldoso, o meio militar. É um meio do poder e da opressão. E em muitas situações, queridos, uma simples atitude de sentar e ouvir uma pessoa que precisava de ajuda, para mim foi algo simples, algo do meu dia a dia, que a convivência que nós temos aqui é aquilo que nós fazemos no dia a dia da igreja. Incrível. Eu estou aposentado há 9 anos. Eu não via uma pessoa há mais de 13. Encontrando com ela, a primeira coisa que ela falou para mim: você foi importantíssimo na minha vida em tal situação. Gente, olha, me permita, foi algo que para mim passou tão despercebido que eu nem... Era algo simples, mas foi a ação de Deus através da minha vida. Para ele foi importante, gente. Um simples fato, uma simples atenção, uma simples palavra, um conselho, uma mão estendida quando você pode. Não foi nada além das minhas posses, nem das minhas possibilidades. Mas pessoas são transformadas pelas nossas vidas, quando nós nos relacionamos com pessoas corretas e quando nós nos dispomos a ser usados pelo Senhor. A nossa quinta pergunta e última diz o seguinte: qual o propósito? Qual o seu propósito? Vamos começar de novo. Qual o seu próximo passo para crescer espiritualmente? Da onde saiu o propósito que eu não sei. Qual o seu próximo passo para crescer espiritualmente?
É interessante, né? Quando você conversa com as pessoas, quando você está batendo papo, conversando, você sempre quer olhar para ela e falar assim: olha, faz isso é bom, isso é interessante, a gente sempre tem a solução, e que bom quando a gente pode falar isso para ela faz e resolve. Mas nós não somos assim, nós somos seres humanos e somos falíveis. Nós precisamos entender que toda mudança tem seu propósito, tem seu caminho, tem sua necessidade, que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, para mim é de um jeito, para você é de outro, aquilo que precisa acontecer na sua vida às vezes é diferente da minha, mas nós precisamos estar prontos e entendendo que a palavra simples não é: querido e amado irmão, por favor, torne-se sábio, seja perspicaz e totalmente comprometido com o seu Cristo, com aquele quem você serve. Isso seria o ideal, mas não acontece isso. Que bom seria, né? Faz isso e pronto, segue a Cristo, resolvido. Não, nós temos passos e procedimentos diferentes para cada um de nós. Nós sabemos que Cristo é o alvo, que o Senhor é o alvo, que a ação do Espírito Santo nas nossas vidas é o objetivo principal, mas a cada um de nós existe um passo a ser dado. Seja qual for o caminho para o amadurecimento espiritual da sua vida, o crescimento começa com o próximo passo a ser dado. Você precisa entender o que Deus quer de você nesse momento. Você precisa entender aonde o Senhor quer você agora. Você precisa saber o que Ele tem preparado para você. Você precisa entender e ouvir a voz de Deus. Você precisa se relacionar com Ele, conversar com Ele. Gente, olha, graças a Deus, a grande vitória para o ser humano hoje é a livre expressão de estar diante do Senhor, de conversar com o Senhor em todo e qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Estar diante do Senhor em oração, conversando com Ele face a face, é a maior vitória que nós já podemos imaginar. Você tem um Espírito Santo que habita em você, você tem um Senhor que está atento à sua voz, e Ele capacita a sua vida através da ação do Espírito Santo. Muitas vezes o que Ele está esperando só é que você se apresente diante dEle. Ele já sabe o que é importante para você, Ele já sabe o que você precisa, Ele já sabe qual é o próximo passo a ser dado, querido. Basta apenas que você olhe para Ele e fale: Senhor, eu estou aqui, me ajuda. E as portas se abrem, as pessoas se aproximam de você, e a palavra correta chega, e o caminho a ser tomado vai ser apresentado. Meu amado, nós ainda estamos sentados numa roda, só somos amigos, irmãos em Cristo, estamos falando da vida. Nós ainda estamos como uma família, buscando conhecer uns aos outros, como família, como irmãos em Cristo, tentando buscar o que é melhor, entender como você está, entender como você está, entender como eu estou. Ainda nós estamos compartilhando aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Já ouvimos de tudo um pouquinho, já ouvimos quem é o centro das nossas vidas, já ouvimos qual é o propósito das nossas vidas, já ouvimos o que nós queremos, como nós nos relacionamos com o Senhor, já ouvimos que Ele ocupa, ou precisa ocupar o centro das nossas vidas, já ouvimos que precisamos entender o propósito de Deus das nossas vidas para dar o próximo passo. Viver para Jesus é um processo de transformação contínua, que começou na sua salvação, na sua entrega de vida ao Senhor. Lembram? Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até a volta do Senhor Jesus Cristo. O trabalho do Senhor na minha e na sua vida é algo contínuo.
A cada dia nós crescemos mais, a cada dia nós caminhamos mais, a cada dia nós podemos nos aproximar mais de Deus, a cada dia nós podemos estar sendo trabalhado mais pelo Senhor. E isso só é possível se você permitir que o Senhor haja na sua vida. Esse é outro processo muito gostoso da nossa relação com o Senhor. O Senhor não age nas nossas vidas sem que nós possamos dar a Ele autoridade. Eu preciso dar autoridade a Deus para agir na minha vida. Eu preciso entregar a minha vida e me submeter a Ele. O trabalho do Senhor é dia a dia. Olha a palavra de Paulo aos Colossenses. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Esse é o meu desejo de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que é o desejo de cada um que está ao seu lado para a sua vida. Se você olhar para frente ou para trás, qualquer pessoa que está ao seu lado, se você perguntar, é isso que você deseja para a minha vida? Eu tenho certeza que como irmãos em Cristo, salvos pelo mesmo Senhor, é o nosso desejo ao nosso próximo. Eu não deixo de orar, eu intercedo a Deus, eu peço para que Deus conceda pleno conhecimento da sua vontade e sabedoria para o entendimento espiritual de cada um, para que nós possamos viver de modo digno a agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Querido, esse é o desejo da igreja do Manda Aqui para você, mas acima de tudo, é o desejo de Deus para a sua vida. A igreja, o louvor, são apenas instrumentos de Deus hoje. Podia ser qualquer outra pessoa aqui, falando sobre esse assunto, falaria a mesma coisa para você. O Senhor quer trabalhar na sua vida, quer fazer parte da sua vida, te dando toda a capacitação necessária para viver da melhor maneira nesse mundo em que nós estamos. Com lutas, dificuldades, mas vencedores, cientes do propósito e das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você, diante de todos os desafios que foram entregues a você nessa noite, de todo chamado de Deus para a sua vida, do último recado do Senhor para a sua vida, que você fechasse os seus olhos, que você conversasse com Ele, que você tenha um momento de reflexão de tudo aquilo que foi dito, aonde você está, em quem você tem acreditado, quem é o centro da sua vida, o que tem ocupado os seus objetivos, qual é o seu propósito. Converse com o Senhor. Se existe algo que está fora da vontade do Senhor, é hora de você entregar isso a Ele e sair daqui diferente. O objetivo nosso não é simplesmente, ou o objetivo do Senhor não é simplesmente trazer a palavra e ela entrar pelos nossos ouvidos e ficar guardada no nosso coração. É que ela produza fruto dentro de nós. E é isso que nós vamos fazer agora. Pedir a Deus que transforme a sua palavra em ações nas nossas vidas. Para que a partir de hoje, nós estejamos sendo transformados e moldados pelo poder de Deus. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos pela vida de cada um aqui presente. Nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua direção. Nós te agradecemos por cada desafio lançado nessa noite, Senhor. Visita os meus irmãos, visita as nossas vidas. Se em algum momento, se em alguma situação daquelas que foram apresentadas, se em algumas dessas perguntas nós não estamos agindo conforme a tua vontade, o teu propósito, olha para dentro de nós, ó Deus, e modifica, incomoda, traz para nós aquilo que precisa ser feito, dá-nos, ó Deus, o próximo passo a ser seguido, dá-nos, ó Deus, o próximo, a atitude a ser tomada, dá-nos, ó Deus, a confiança e a plena certeza de que nós podemos confiar em Ti a partir desse momento. Transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Querido, que você seja pleno de todo o poder de Deus sobre as suas vidas. Amém? Quero que você feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Eu vou tomar a liberdade para a gente encerrar. Tá bom? Simplesmente com a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito estejam comigo e com você, em toda e qualquer situação de nossas vidas, hoje, amanhã e todo sempre, até a volta do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, dá um abraço em quem está do seu lado, diz para ele que ele é importante para você, que você o ama, tá bom? Deus te abençoe, querido, um grande abraço, uma semana abençoada.